Oi, vou falar um pouco sobre fluidos dilatantes, para que a gente possa entender um pouco melhor. Eu vou falar sobre reologia, que é um estudo do comportamento deformacional de um fluxo de matéria submetido a tensões sob determinadas condições termodinâmicas ao longo de um intervalo de tempo. Inclui propriedades como elasticidade, viscosidade e plasticidade. A reologia ela é classificada em fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos. Os fluidos newtonianos são fluidos ou sólidos que, independente da força aplicada, não se altera, certo? Não vai haver mudança, né? Ou seja, a viscosidade não vai se alterar, vai ser linear, né? Como, por exemplo, uma solução de água com sacarose. Você vai homogeneizar, né? Você está aplicando uma força ali, mas não vai se alterar, vai continuar fluida, né? O leite, óleo vegetal. Então, esses são fluidos newtonianos. Já os fluidos não newtonianos, né? A relação entre a taxa de deformação e a tensão do cisalhamento não é constante, ou seja, tem uma alteração na viscosidade, certo? Os fluidos não newtonianos, eles estão divididos em dependentes do tempo e independentes do tempo. E os fluidos dilatantes é justamente um exemplo de fluidos independentes do tempo, né? O que são esses fluidos dilatantes? São substâncias que apresentam um aumento da viscosidade aparente com a tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento, né, é toda tensão gerada a partir de forças que atuam em sentidos iguais ou opostos, mas seguindo de uma mesma direção. Então, vamos supor que eu tenho um recipiente com amido de milho e acrescente água nele e com isso vai aumentando a viscosidade, né? E vamos supor que eu queira dar um soco nessa mistura, né? Essa tensão que eu faço no meio, né, da tigela para dar um soco, né, do recipiente, é o quê? É uma força que eu estou aplicando, né, uma tensão, é a tensão de cisalhamento, é como se fosse cortar essa substância. E com isso vai ter uma alteração, vai aumentar a viscosidade daquele produto, certo? Para a gente entender um pouquinho melhor, a Karine vai fazer o experimento agora sobre fluidos dilatantes. Olá, nós ficamos com a experiência sobre os fluidos dilatantes e hoje eu vou fazer uma experiência e vou mostrar os materiais que eu utilizei. Bom, os materiais vai ser amido de milho, uma vasilha e água e uma colherzinha para mexer. Agora eu vou acrescentar uma xícara de amido de milho e meio copinho de água desse. E vou misturar. Pronto, aqui eu já adicionei a água e o amido e já misturei e já dei o ponto. O ponto é esse. O ponto é quando você aplica uma força. Quando você aplica uma força e ele não consegue passar, penetrar, aplicando uma força, mas quando você desliza o seu dedo devagar, você consegue penetrar o amido. Ele não sabe bem se ele se comporta como um sólido ou como um líquido. Quando você aperta com a mão, ele fica sólido, mas quando você solta, ele fica como um líquido.
Bom, aqui nós podemos observar, ó, que quando eu faço uma força, eu aplico uma força, minha mão não consegue penetrar o amido. Mas quando eu deslizo o meu dedo devagar, ó, ele se comporta como um líquido. Aqui como um sólido e aqui ele se comporta como um líquido. Então, qual a explicação para isso? Por que esse material se comporta dessa forma? Primeiro, para nós conseguirmos entender, a gente tem que voltar lá e saber o conceito de viscosidade. O que é essa viscosidade? É a medida da resistência do fluido dos materiais. Porque, segundo Newton, ele falou sobre uma teoria do líquido ideal, que é quando a viscosidade do material é constante. Já esse nosso material é um colóide, que ele é uma suspensão de amido de milho na água, e eu não tenho um líquido ideal. Eu tenho um fluido não newtoniano. Nesse caso, a viscosidade desse meu material ele vai se alterar devido a pancadas. E a pergunta mais importante é: por que ocorre essa alteração nas propriedades desse material? Como é que eu posso explicar? Quando esse material é submetido a um forte impacto, ele se comporta como um sólido. Isso porque o amido é formado por partículas pequenas, e essas partículas, na verdade, são cadeias de polímeros que, quando eu dou um impacto, quando eu aplico uma força, ele vai aumentar o atrito entre essas partículas, e essas cadeias vão se entrelaçarem, e a fluidez dessa mistura ela vai diminuir e vai se comportar como um sólido. Essa mudança de sólido para o líquido, ela vai estar relacionada ao atrito entre essas partículas. Quando eu faço uma força e aumento o atrito entre elas fluem com mais dificuldade. Mas quando eu deslizo o meu dedo devagar, como se o meu dedo penetrasse o meu material.